Olá, estamos iniciando mais um programa Sua Segurança é Global. Estamos aqui com Carlos Gonçalves, proprietário da empresa Sejamplan. 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 Perfeito. Administração de condomínios. Legal. E o Neto Teles, meu sócio da empresa Global Security. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, nós vamos iniciar esse programa. Gostaria de fazer algumas perguntas para o Carlos Gonçalves. Certamente Sejamplan, abreviação, né? Não, consultoria, gestão de negócios e planejamento limitado. Ah, que coincidentemente Carlos Gonçalves, né, Sejamplan. Imaginávamos que fosse a mesma coisa no sentido aí. Carlos, eu gostaria de fazer uma pergunta com relação a condomínio. Você que administra diversos condomínios na região de São Paulo, qual é a vantagem em um condomínio ter um assessoramento, uma administradora para estar fazendo a gestão do seu condomínio? Quais os pré-requisitos e o que motiva um condomínio em a contratar a tua empresa? O principal diferencial da Sejamplan, desde que nós criamos a empresa, já vai fazer também quase 8 anos, é você profissionalizar o condomínio, trazer para o condomínio uma administração empresarial. Porque se você for verificar o que os condomínios circulam de dinheiro, o fluxo de caixa de um condomínio, ele está muito superior à grande maioria de pequenas e médias empresas. Então hoje não dá para você ter uma administração de fundo de quintal. Você precisa ter uma administração amadora. A responsabilidade civil e criminal hoje dos síndicos é muito grande. Então, se você não tiver por trás disso tudo uma empresa que te oriente, que faça uma demonstração, que acompanhe toda uma demonstração financeira para os condôminos, isso pode trazer muitos problemas. Hoje você vê que o governo já está implantando o e-social para condomínio. E os condomínios hoje respondem por grandes exigências tributárias. Hoje você tem o condomínio sendo responsável pela retenção de impostos em nota fiscal. Então você não tem mais como, fica muito difícil uma pessoa ou uma administração própria num condomínio. As tarefas são muito grandes e a responsabilidade é muito grande. Carlos, a gente teve no outro programa, Neto, o Ricardo Perrone, nosso consultor na área empresarial. Eu quero fazer duas perguntas, uma para o Neto e a mesma pergunta para o Carlos. Uma pergunta minha provocativa, né, que a gente fez inclusive no programa anterior. Por que as empresas quebram? Então eu queria fazer essa pergunta para o Neto, falar um pouco como empresário, está há mais de 20 anos aí no segmento empresarial, na questão de segurança, né? Por que as empresas quebram, Neto? A gente teve um assunto muito gostoso, inclusive nós não tivemos tempo de debater alguns outros assuntos. Inclusive o Perrone, na próxima oportunidade, ele vai voltar aqui para conversar e falar um pouco mais sobre essa questão. A gente entende que as empresas, fora aquela situação toda que o Perrone bem colocou em relação lá, mais de 5 itens, com certeza existe mais, mas eu acredito que uma das que o próprio governo, com essas leis, essas cargas tributárias que geram, inclusive até para os condomínios, né? Sim. Que eu acho que não deveria ser considerado como uma empresa, ou deveria ser considerado uma situação diferenciada, porque não pode ser tratado todo mundo da forma igual. Uma pequena empresa, nós tratamos um assunto até nos bastidores com relação à questão do governo, que eu acho que o governo poderia contribuir de uma forma maior. Acho que quando você inicia uma empresa, você tem dificuldade em abertura de crédito, né? Você tem dificuldade em colocar alguma coisa em garantia porque você está iniciando. Quando você inicia uma empresa, devido a essa quantidade de burocracia que tem, né, no nosso país, você começa na informalidade. Até você poder começar a criar um fluxo de caixa, você ter estrutura para andar e até poder sobreviver nesse mercado nosso, que ele é um mercado muito competitivo, como bem o Perrone colocou. E a gente entende o seguinte, que se essas empresas que estão iniciando, o governo pudesse, eu não diria nem isentar, né, na questão fiscal, mas pudesse diminuir essa carga tributária, isso seria um fôlego muito grande e permitiria que as empresas começassem de uma forma legal, não na informalidade. É por isso que nós temos hoje mais de 5 milhões de empresas no vermelho, empresas micro e pequenas empresas fechando mensalmente no vermelho. Por mais planejamento que você faça,
né? Se você não tiver incentivo, se você não tiver realmente um apoio maior do governo, você dificilmente vai conseguir passar dos 3 anos de sobrevivência nesse país. E você, Carlos? O que você acha? Eu só discordo de uma coisa, que o condomínio, queira ou não, ele acaba sendo uma empresa. Porque ele passa a ter funcionário, ele tem que ter um planejamento das finanças do condomínio, você tem as obrigações de ter um AVCB, de fazer manutenção de extintores, de fazer detetização, limpeza de caixa d'água. Se você não tiver um planejamento, você passa a ter uma necessidade de arrecadação aos soluços, entendeu? Você tem que ter um fundo de caixa para uma emergência. Então, você lida com empresas, empresa de segurança, empresa de manutenção de portões, onde a legislação dessas empresas trazem obrigações para os condomínios. Mas, Carlos, aí essa é a questão. A gente entende, e observa muito em algumas empresas, em alguns condomínios que a gente presta serviço, a inadimplência. Por quê? Porque é um custo muito alto o condomínio. A gente observa o seguinte, eu também sou morador de condomínio, né? Então a gente observa o seguinte, até em função desse aumento, né, desse absurdo que é conhecimento aí a nível Brasil, esse desemprego, tá? Então se o condomínio ele fosse tratado de uma forma diferenciada, não como empresa, e tivesse uma facilidade nessa questão, porque você está tratando de uma empresa. A empresa, ela sobrevive dos seus clientes, da sua arrecadação. Já o condomínio, a gente observa que o condomínio é muito alto em função dessa quantidade de exigências, porque você não tem como diminuir isso em função do condomínio ser tratado como empresa e absorver toda essa carga. Mas veja, o condomínio ele tem uma responsabilidade, principalmente, como eu falei no início, o síndico, uma responsabilidade civil e criminal muito grande. Por exemplo, você não pode deixar um condomínio sem a renovação dos extintores. Perfeito. Você entendeu? Então tem exigências, o condomínio ele não paga, ele não tem tributação pela sua arrecadação. Ele é isento disso. O que ele tem são as obrigações acessórias. E são necessárias, por exemplo, se uma piscina tem um ralo que não seja aquele anti-sucção. Só um exemplo. Acontece um acidente naquela piscina, aí o custo passa a ser muito maior. Então, realmente, o custo hoje da administração do condomínio não é tanto por carga tributária, é por uma falta de planejamento, que hoje em dia as administradoras, a maioria das administradoras não tem essa vertente que a CGPLAN tem de auxiliar na administração, de redução de custo, de administração das despesas do condomínio de uma forma empresarial, fazer com que os condôminos participem mais. Porque o que você encontra é muito condômino que paga o condomínio e fala assim, eu não quero saber de nada, eu pago o condomínio e nem vou numa assembleia. E ele não recebe um demonstrativo, ou se recebe, ele não olha para ver aonde que o dinheiro dele está sendo gasto. Se está sendo gasto da melhor forma possível, entendeu? Então, isso é que está faltando. É a participação, é uma assessoria melhor para o condomínio, para que ele organize as suas contas. Você não pode ter, volto a dizer, aquele síndico amador que simplesmente vai fazendo os gastos, pega o orçamento do ano passado e vai incrementando e aumentando e aumentando e aumentando. Isso é que tem que acabar. Você precisa ter uma revisão, um plano orçamentário, como o Perrone, eu assisti o programa dele com vocês, muito bem ele esclareceu. Queira ou não queira, o condomínio ele é uma empresa. Ele trabalha com um fluxo de caixa maior do que a grande maioria das empresas, gente. Você tem condomínio arrecadando, eu tenho um condomínio que eu administro que arrecada R$400 mil mês. Qual empresa que tem esse faturamento hoje no Brasil? Não é qualquer uma. Então você tem que ter para esse recurso uma administração profissional, uma administração que você acompanhe os gastos, que você demonstre para os condôminos aonde o dinheiro da arrecadação está sendo gasta. Isso é muito importante. E hoje a maioria das empresas trata como? Naquele velho modelo de administradora de condomínio que é paga as contas e arrecada, paga as contas e arrecada.
diferente do que faz a CGPlan, que discute com o síndico, que se propõe a fazer reuniões com o conselho para tentar organizar as despesas e fazer uma administração mais proativa para o condomínio. É por isso que é importante, eu acredito, eu não moro em condomínio, né, mas nós prestamos serviço para vários condomínios. É importante porque cada condomínio tem um CNPJ. É uma empresa, obviamente, tem toda a sua gestão. E alguns condomínios têm aderido ao síndico profissional. Parece que agora tem um Código Civil. O síndico ele é responsabilizado pelas contas do condomínio. Sim. Então ele tem que prestar contas, como você mesmo mencionou, do que entrou, do que saiu, pegar as cotações de 3 fornecedores, buscar aprovações. Então realmente não deixa de ser uma empresa no âmbito de gestão com relação ao que tem que ser feito, né, da melhor forma para atender quem? Os condôminos. Ou a maioria os moradores, né? Porque são eles que estão pagando as contas e eles querem realmente saber o que está sendo gasto, para onde está indo o dinheiro. Então a gente tem percebido uma mudança, né, nos condomínios aqui de Guarulhos e alguns estados aqui do estado de São Paulo, dos síndicos profissionais. Eu queria te fazer uma pergunta. As empresas realmente, os condomínios, eles têm aderido aos síndicos profissionais? É muito pouco. Perto ainda do mercado, muitos poucos condomínios aderem. Por quê? Porque o síndico profissional, ele não tem aquele feeling dos moradores, tá? Então isso precisa ser aperfeiçoado, tá? Eu ainda acho que a administração por um síndico orgânico, morador, ele tem muito mais ligação com o condomínio e as necessidades do prédio. Ele convive com aquelas dificuldades. Diariamente, né? Só para você ter uma ideia, eu, por exemplo, sou síndico também do meu prédio. Nós temos 2 elevadores sociais. Eu desço por um até o térreo e desço pelo outro até a garagem. Se você me perguntar por quê? Porque eu quero saber, eu tenho interesse que os 2 elevadores estejam sendo tratados da mesma forma. Então, esse tipo de coisa é que precisa que o síndico profissional se aperfeiçoe. Porque ele ficar 2 vezes por semana, 2 horas no prédio, ele não consegue ter essa visão mais do dia a dia, dos funcionários, das coisas do prédio. Deixa eu te fazer uma pergunta. A obrigatoriedade que um síndico profissional tem e um síndico orgânico, como você é síndico, é a mesma obrigatoriedade? A mesma obrigatoriedade e a mesma responsabilidade. Por exemplo, se uma criança se afogar na piscina do meu prédio por uma negligência minha, eu respondo civil e criminalmente por isso. Se eu trocar uma empresa de elevadores, que é uma das coisas que a gente vê por aí, o elevador está caro. E eu pego o seu Antoninho, que trabalhava numa empresa grande, hoje ele faz uma manutenção por fora. Eu vou economizar. Se der um problema no elevador e prejudicar algum morador, eu respondo civil e criminalmente por isso. Então isso é que o síndico tem que ter na cabeça. Não é mais aquela função para uma pessoa que não tinha o que fazer, um aposentado, que simplesmente ganha a isenção do condomínio. Carlos, estamos só abrindo parêntese aí, desculpa te interromper. Então você estava falando do síndico profissional e do síndico orgânico. Tá? A gente sabe que existe uma legislação hoje que trata em relação a esse quesito. Então não é perigoso, de repente, num condomínio, você eleger um síndico sem experiência e que tenha conhecimento de todas essas tratativas que você está colocando? Sim, exatamente. O que eu falo é o seguinte, o que nós precisamos aperfeiçoar é o síndico profissional começar a ter mais vivência de cada prédio. Aí é uma questão da profissão do síndico profissional, porque aí ele não tem condição de ter tantos prédios, vamos chamar assim, tá? O síndico orgânico, eu te digo assim, não dá mais para ser pessoa que não tenha um mínimo de conhecimento. Um mínimo de conhecimento de legislação, um mínimo conhecimento de finanças, um mínimo conhecimento de recurso humano para tratar com os funcionários, um mínimo conhecimento de habilidade para tratar com o morador. Você mora num condomínio onde tem diversos tipos de pessoas, cada um com uma característica, um é mais agressivo no falar, o outro não é. É difícil isso. Então, tem suas vantagens o síndico profissional e tem suas vantagens o síndico orgânico. Eu só acho que o síndico profissional ele precisa ter um pouco mais de envolvimento no dia a dia do condomínio. Ele não pode ser aquele cara que vai lá, toma a decisão e vai embora. Legal. Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta técnica, até uma curiosidade minha.
Quando a gente vai fazer um orçamento para um determinado cliente, a gente tem a nossa planilha de composição de preço. A gente estipula lá os encargos, as nossas despesas fixas, as variáveis, para que a gente possa mencionar ali ao nosso cliente, futuro cliente, o preço determinado para o nosso serviço. Quando é constituído ali um prédio e é feita essa formulação do preço do condomínio, o que é embutido, como é que é feita essa composição para chegar ao valor do condomínio? Esse é um assunto delicado, porque normalmente quem indica o primeiro síndico é a construtora e a primeira administradora. Nós tivemos esse prédio, nós administramos um prédio aqui que nós fomos indicados pela construtora. Então nós fizemos logo de princípio para eles uma projeção, que é o padrão do CGPlan, de caixa, o que ele vai precisar para ele tomar a decisão, o síndico tomar a decisão, o que é melhor. Você quer uma empresa terceirizada na portaria? Tem essas vantagens. Você quer pessoal próprio? Tem essas vantagens. Como é que eles decidirem? Para que o síndico e a comissão de moradores decidam. Porque o primeiro prédio ele tem sempre um problema de fazer a aquisição de um enxoval mínimo para o prédio, porque tem muita coisa que a construtora não entrega. Então, esse tipo de coisa vai muito da administradora. Por isso que eu falo, você tem que buscar para o seu prédio uma administradora parceira que participe com o síndico, auxilie ele nessa decisão. Mostrar para ele quais são os prós e os contras de cada um desses itens. Tá, mas vamos lá, eu vou ser mais preciso na pergunta. Existe ali a depreciação do prédio? Sim. Existe ali a possibilidade de ter uma empresa terceirizada ou não? Existe inúmeros fatores. Existe o pagamento de um síndico profissional ou de uma remuneração do síndico orgânico. Todo esse detalhamento de composição de preços compõe no rateio um valor que será pago de cada condômino. Isso. A pergunta é, como é avaliado e se é auditado por uma empresa externa para ver, esse preço está dentro do padrão. Não, esse preço está muito fora para esse condomínio. Como é feito isso? Não, isso não tem. Hoje em dia começam a aparecer empresas de auditoria condominial que normalmente são chamadas quando existe algum problema no prédio, não nessa fase de implantação. E normalmente o que se usa é o padrão da administradora escolhida. Então nós vamos pegar um prédio que vai com tantas unidades, um prédio de tal padrão, você tem que separar pelos padrões, e sempre ter em mente o seguinte, você não pode deixar o prédio desvalorizar o patrimônio, porque você pode fazer economias ali, que são economias pontuais, que vão trazer uma desvalorização do patrimônio. Isso você tem que levar aos condôminos para uma assembleia. Nessa assembleia, discutir esse orçamento. Então, a CGPlan é uma empresa que leva, normalmente, toda uma planilha de custos, apresenta numa assembleia e discute isso. Olha, eu acho que a empresa de limpeza está cara. Tudo bem, nós temos que procurar uma mais barata, mas que tipo de limpeza que você quer? Vocês que estão no mercado com segurança, você sabe que tem empresas muito mais caras do que a de vocês e muito mais baratas. O que você quer? Qual é o benefício que cada uma dessas lhe traz? E o condomínio tem que decidir, os moradores têm que entrar nessa discussão. Sabe, acabou aquela do síndico ser o autoritário, o ditador de dizer eu vou fazer isso. E aí depende muito do que eu falei, a participação dos condôminos. Não dá para jogar uma arrecadação de 200 mil ou, na média, 100 mil reais na mão de decisão de uma única pessoa, para ele decidir tudo. Entendeu? Deixa eu te fazer mais uma outra pergunta. Nós, como empresas, a gente vive de lucro. Sim. O governo, tá vendo? A gente teve aí o Perrone falando, déficit primário, que tem mais despesa do que arrecadação. Para um condomínio ter caixa, porque o condomínio precisa ter lucro também. Tem que ter caixa. Não, o lucro não. No sentido de caixa, para poder fazer novos investimentos. Precisa ter. Não. Porque se não tiver essa preocupação em ter caixa, como é que vai fazer novos investimentos para o condomínio? Por isso que eu estou dizendo, aquilo que eu falei, você tem que ter um planejamento de melhoria e manutenção patrimonial para não deixar teu prédio deteriorar. Ou seja, a sua arrecadação tem que ser maior do que sua despesa. Sim, mas até um ponto de você ter um limite para aquilo que você quer fazer. Vamos supor que os moradores tenham um prédio completo, eu tenho que fazer manutenção do que eu tenho. Não, eu quero construir uma quadra que eu não tenho.
Então nós temos que fazer uma assembleia, e aí que entra o grande problema. Você não pode ter uma administração amadora de não separar os dinheiros. Eu vou fazer a arrecadação para construir uma quadra. Então eu tenho que fazer a arrecadação, pegar esse dinheiro numa conta separada, não digo nem a conta bancária, a conta contábil, para saber, eu tenho tanto para construir essa quadra. E aí eu vou fazer os orçamentos, vou levar numa assembleia, vou aprovar um orçamento dentro do que eu estou arrecadando, para poder depois fazer essa obra. Carlos, eu sou muito criterioso, né? Tu me conhece bem, né? A gente somos sócios, temos mais 2 sócios. Eu não moro em condomínio. A primeira coisa que eu ia participar de uma reunião dessa, eu ia te perguntar, porque eu ia acompanhar o extrato, o balancete. Sim. Nós temos tantos R$1.000 de caixa. Você quer abrir um outro centro de custo, fazer um rateio fora o que nós pagamos para poder fazer essa construção. Aí a minha pergunta, eu estou falando se eu fosse morador de um condomínio, mas a gente tem 500 mil, 1 milhão de caixa, por que não usa esse dinheiro? Mas justamente é aí que está primeiro. A assessoria, seja, é justamente nesse sentido. Quando o síndico vem com uma proposta dessa, a gente senta com esse síndico e esclarece. Porque nós fazemos, como nós moramos também em condomínio, nós sabemos disso e também fazemos essa colocação. Olha, gente, para que você vai arrecadar mais 100 mil reais se você tem 500 aqui e está sobrando 10 mil todo mês? Usa esse dinheiro, nós aconselhamos, nós indicamos, só que a decisão final é da Assembleia. Eu não posso, como administradora, eu sou uma assessoria. Entendeu? Eu vou assessorar o síndico, vou esclarecer para ele, vou até dizer, olha, você pode, com esse seu caixa, ficar 2 anos sem aumentar o condomínio. Eu não preciso trazer esse custo, porque veja bem, o que tem que se ter na cabeça é, condomínio não tem fim lucrativo, não tem necessidade e não tem ninguém melhor para aplicar o seu dinheiro do que você mesmo. Condomínio não precisa ficar aplicando o seu dinheiro. O condomínio tem que ter uma reserva de caixa para uma emergência e nada mais. Mas aí vai depender da Assembleia. Porque você vai em muitos condomínios que o cara tem aquele glamour de dizer, meu condomínio tem 300 mil no caixa, vamos arrecadar separado. Para quê? Mas a pessoa leva para uma Assembleia e a Assembleia aprova. Condomínio que eu administro, eu tenho um fundo de caixa da despesa de um mês, para uma emergência. Qualquer obra que vá se fazer extra, nós chamamos uma Assembleia para aquela obra e fazemos aquela obra. Não tem necessidade de eu ficar arrecadando, porque eu não... Volto a dizer, quem aplica seu dinheiro tem que ser você, não o condomínio. O condomínio não tem a necessidade de ter uma aplicação muito grande. Para quê? Por quê? Perfeito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, aí é um segmento muito exclusivo do Neto, aí, parte de segurança eletrônica. Mas deixa eu te fazer uma pergunta com relação à parte de segurança, portaria eletrônica, virtual. Sim. Vai pegar, não vai pegar, os condomínios se administram, tem aderido, como é que está esse processo aí? Esse processo está no seguinte, o grande vantagem da portaria virtual é que ela se apresenta com uma grande economia perante ou o pessoal próprio ou a terceirizada. Por quê? Só que eu tenho prédios lá na minha carteira que estão aderindo à portaria terceirizada. O que o morador tem que saber que é, no momento que ele adere a uma portaria terceirizada, ele perde comodidade e conforto. Hoje, com uma terceirizada ou com o pessoal próprio, ele tem alguém para receber uma correspondência a qualquer hora do dia, uma visita, ele tem uma presença maior lá. Na terceirizada, não existe isso. Na portaria virtual. Na virtual. Ele não tem isso. Chegou lá uma encomenda no horário de almoço do zelador, ninguém vai receber essa encomenda. Você tem que ter um controle, receber uma televisão, por exemplo. No meu prédio eu tenho terceirizado. Entrou a qualquer hora do dia ou da noite, chega a televisão, alguém recebe aquela televisão. Numa virtual, como é que funciona isso? Tá, a pergunta vai ser o seguinte agora. Na sua visão, entre ter uma empresa terceirizada ou terceirizar a portaria virtual, tem as vantagens e tem as suas desvantagens. Entre o custo-benefício, na sua opinião, qual é a melhor? Eu ainda sou vou falar como síndico, porque cada prédio é um prédio. No meu prédio eu levei a proposta e não foi aprovada.
Por quê? Porque o pessoal prefere ter a comodidade de ter isso daí. Tem prédios que abrem mão. Não, eu não faço questão, eu quero reduzir o condomínio. Você entendeu? Porque hoje a situação econômico-financeira do país é grave. Todo mundo está apertado. Então isso traz um problema muito grande. Eu ainda acho que a presencial, você tem uma segurança maior. Por mais que falem, ou da terceirizada, ou do prédio, você tem uma pessoa ali que inibe uma tentativa. Enquanto que a outra, eu estou na dependência de alguém olhar a câmera. Legal. Bom, a gente está encerrando o nosso programa. Tinha inúmeras outras perguntas a fazer aqui, mas é muito curto o nosso programa. Vamos ver se com a TV Guarulhos a gente aumenta o nosso programa aqui, porque está vindo muitas informações e 30 minutos é muito pouco, né, Neto? Eu acho que até a própria população pode contribuir com isso, né? Mandando sugestões, enfim, a gente está aqui com a simplicidade, né, e a humildade de querer contribuir, tanto na questão da segurança, né, para o município de Guarulhos, para o estado de São Paulo também, que a gente é acompanhado via internet, né? A gente está aqui simplesmente querendo contribuir, mas a gente precisa também que vocês dêem um retorno, dê uma colaboração para que a gente possa melhorar. E é isso, quero agradecer ao Carlos, ao Neto por nosso programa. Obrigado e é pela isso, pessoal. oportunidade. Muito obrigado. Pensou em segurança? Lembre-se, a sua segurança é global.